Bom, estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia. Câmara debate esta semana discutindo recursos hídricos. E hoje vamos falar especialmente sobre os recursos hídricos na área urbana, levando em consideração o crescimento urbano e de que maneira que isso afeta os lençóis freáticos. E para falar sobre esse assunto, eu apresento aqui primeiramente o professor Silvio Luiz Andreozzi, que é do Instituto de Geografia da UFO, é pesquisador, tem bastante conhecimento sobre esse assunto e veio contribuir com a gente com esse tema. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do evento e a universidade está sempre aberta, sempre disposta a colaborar. Bom, muito obrigado. E também com a gente a ambientalista, presidente do Instituto Victório Siqueiroli, a Simone Siqueiroli, novamente aqui conosco, contribuindo com essa série de programas aí sobre água, sobre recursos hídricos. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, Simone. Fernando, eu que agradeço a presença, o convite, agradeço essa oportunidade de estar com o professor aqui hoje, que estamos precisando, é um tema que precisamos falar e ele não deve ser esquecido nunca. Então nós temos que estar sempre falando desse tema e estamos sempre à disposição de vocês. Esse é um tema que, com chuva ou sem chuva, é importante falar, pois é o principal para as nossas vidas, né? A gente consegue ficar sem luz, às vezes sem comida, mas sem água não tem como. Professor, como a gente está falando, a gente escolheu esse tema para debater justamente porque Uberlândia é uma cidade que cresce muito, ela não para, né? É uma expansão assustadora às vezes. E isso tudo influencia de uma forma ou de outra no meio ambiente e especificamente na questão da água, né? Não só a captação, distribuição, o uso da água, mas a questão das reservas, do próprio lençol freático e de que maneira, eu queria que o senhor explicasse para a gente, de que maneira que esse crescimento urbano pode afetar a nossa qualidade da nossa água. É uma pergunta complexa, porque os efeitos são vários, né? Então, a forma com que se estrutura a cidade, a forma com que ela cresce, a forma com que ela se organiza, como ela ocupa os espaços, né? Como ela se apropria desses espaços, isso vai afetar diretamente um dos vários elementos que a gente tem, que é o elemento hidrológico dentro do ciclo hidrológico, a água, né? Nós vamos interferir na velocidade em que o escoamento é feito, nós vamos interferir na localização do escoamento, nós vamos interferir na qualidade da água. Existem várias interferências e geralmente nós fazemos isso de uma maneira errada, eu poderia colocar dessa maneira, porque há outras maneiras de se fazer em que você vai minorar os efeitos negativos da ocupação urbana. O efeito sempre vai acontecer, né? É uma coisa que nós logo ensinamos aos nossos alunos, que o impacto ele vai acontecer. Você pode ter um impacto ruim, nocivo, mas você pode ter um impacto bom, bem feito. Mas a forma como que nós estamos conduzindo a questão da ocupação urbana, principalmente na relação com a água, ela tem causado uma série de impactos negativos e que, é claro, acabam refletindo na qualidade da nossa vida. Mas nesse caso o senhor fala só assim em relação a Uberlândia ou de maneira geral? O Brasil e o mundo está usando de forma errada esse crescimento? Nós temos vários exemplos no mundo. Em linhas gerais, nós ocupamos de maneira errada mesmo. Mas nós temos vários exemplos no mundo e no Brasil de outras formas de ocupação do espaço e das cidades em que você consegue diminuir ou pelo menos minorar, né, os impactos da própria ocupação. Ou seja, nós temos outras formas de fazer as coisas. Em outros lugares se faz diferente. Então, é muito uma questão de opção mesmo. E teria como o senhor pontuar, por exemplo, algum ponto em que estamos errando e que em outro local é feito de maneira correta e que poderia ser usado aqui em Uberlândia? Vamos lá, vamos pegar um exemplo historicamente errado e alguns exemplos que nós poderíamos
utilizar como bons exemplos, né? Desde a aprovação do Código Florestal, do antigo Código Florestal, em 1967, não se pode ocupar as APPs urbanas. É expresso isso, né? Então, toda ocupação das APPs urbanas, as APPs são aquelas áreas de preservação permanentes que existem ao longo de qualquer corpo d'água. Isso já existia na lei desde 67 e foi mantido com algumas alterações, poucas alterações, na atual lei que foi aprovada em 2012. Então, desde 67, existe uma legislação que diz como, ou melhor, como não ocupar as áreas de proteção permanente, as APPs. E mesmo assim, a maior parte das cidades brasileiras continuou ocupando as APPs ou pela falta da fiscalização ou, em alguns momentos, até por conduta do próprio poder público. Ou se permitiu a ocupação irregular e, em alguns casos, depois se regularizou. Nós temos vários exemplos na literatura. E, em alguns casos, o próprio poder público mesmo ocupou a área. E, infelizmente, em uma boa parte dos casos, sem qualquer tipo de processamento ou de processo de caráter de licenciamento ambiental, até porque a legislação sobre licenciamento ambiental é bem mais recente do que o Código de 67. Nós podemos dar exemplo que são aquelas avenidas de fundo de vale, né? Como a Rondon Pacheco. Né? A Rondon Pacheco, quando eu me mudei aqui para Uberlândia, há mais de 20 anos atrás, ela já estava ocupada com uma avenida, diferente da atual, menor, mas já tinha ocupado ali que era o Córrego São Pedro, que era pelo que me contaram, inclusive uma área muito bonita, né? Uma vereda que se estendia até o Parque do Sabiá. O código, em 67, a partir de 67, dizia, olha, não pode ocupar, a ocupação urbana ela tem que começar a partir do limite da APP. E, no entanto, nós insistimos em fazer o quê? Obras de canalização, retificação e ocupação das áreas ganhas a partir dessas obras de retificação. Mas nós temos uma memória recente que, mesmo após as últimas obras de ampliação das galerias, nós tivemos caso de enchente próximo do cruzamento da Rondon Pacheco com a João Naves de Ávila. É histórico isso. Exato. E nós tivemos na década de 80 e na década de 90 também duas enchentes, uma delas, a última anterior à obra de ampliação das galerias, danificou muito carro, e na década de 80, inclusive, com mortes envolvidas, não é isso? Por quê? Porque o natural da água é ocupar, durante os períodos de chuvas intensas, ocupar as áreas de várzea. Ela precisa dessa área, é dela esta área, né? E quando nós insistimos em ocupar essas áreas, nós estamos tomando o que não é possível de ser tomado. Porque a água vai voltar a chover, ela vai voltar a correr, e aí a solução é dada da maneira mais cara possível, com essas obras de engenharia, que inclusive consta projeto, por exemplo, de rebaixamento da calha do rio Beirabinha, e isso é uma obra caríssima de ser executada, quando a não ocupação das áreas de EPP não custam nada. O rebaixamento do lençol freático? Da calha, da calha do rio. Você afundar o rio para que você tenha mais água dentro do canal ou faça com que ele escoe mais rápido. Isso é feito, por exemplo, no Rio Tietê, porque São Paulo fez a mesma coisa, né? Na década de 40 e 50, portanto, anterior à lei de 67, foi retificado todo o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, porque a maior parte das áreas do Rio Tietê e Rio Pinheiros eram áreas de várzea, né? Inclusive a expressão campos de várzea vem dessas áreas, né, que tinha muito campo de futebol. E a retificação do rio, ela ocorreu exatamente para que o capital imobiliário pudesse se apropriar dessas áreas de várzea. Então, hoje, toda aquela faixa
das marginais, tanto do Rio Pinheiros quanto do Rio Tietê, eram áreas de várzea. Quando vinha a época das chuvas, elas inundavam, porque isso é normal no ciclo natural, e passadas as chuvas, as águas iam embora e acabou. Como as pessoas não moravam, não ocupavam aquela região, você não tinha perdas econômicas, você não tinha perdas de vida. Então, o ciclo natural era respeitado. Né? Inclusive, uma boa parte dessas áreas de várzea, depois elas foram soterradas com lixo. Então, as marginais correm sob depósitos de lixo em alguns trechos. E esse lixo acaba contaminando também. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Bom, Simone, você até desculpa demorar a chegar em você aqui, porque é uma aula pra gente, né? A gente aqui explorando um pouco do professor, né, nesse começo de programa, para entender, né, um pouco mais dessa nossa realidade aqui. E você, como ambientalista, acompanha esse desenvolvimento da cidade há muito tempo e vê isso acontecendo, né? Essa apropriação indevida dessas APPs, enfim. É interessante o que o professor colocou, porque quando eu venho de uma história também de papai sempre teve esse viés de proteção, né? Sempre viu isso. Quando o senhor me fala da Avenida Rondon Pacheco, eu me lembro muito bem de como era, né? Porque eu me lembro, a gente vinha aqui para a UFO, eu me lembro de ver ainda as veredas, tudo. E como ambientalista hoje, o que mais me assusta, professor Fernando, é o quanto nós temos de conhecimento, pessoas que sabem, pessoas que conseguem nos dar esse panorama e não é aplicado isso. Não chega essas informações à nossa população. E isso me assusta. Porque esse tipo de conhecimento, até os empresários teriam que ter, teriam que saber, para que ele prevenisse o futuro. E isso não acontece, porque se coloca tudo do lado financeiro, né? E esse conhecimento, porque existem em Uberlândia hoje, até alguns loteamentos, que tem que se olhar isso. Tem que ver na atualidade. Na atualidade, que tem que ver essa região. Tem umas regiões de APP, tem umas regiões que estão sendo ocupadas e não estão sendo preservadas. E isso tudo vai refletir agora no nosso futuro. A gente vê, por exemplo, da atualidade ali no Córrego do Óleo, né? A urbanização ali está crescente. Hoje ainda existe alguma área que está preservada. Existe lá o parque linear construído, enfim. Mas a gente sabe que daqui a alguns anos as edificações vão tomar conta daquele espaço ali. Ou não, estou errado? Esperemos que não. Né? Mas parece que é um processo natural, né? Ali, quantos condomínios são... um condomínio só tem quase 500 apartamentos, né? Olha quanta gente. E a área em volta necessita de um comércio, enfim. Esperamos que não, mas é algo que pode ser ainda correr atrás, de acordo com estudos. Há estudos indicando que não se deve fazer e como que está essa questão? Vão obedecer aí os estudos? Fernando, toda legislação garante que isso não deve acontecer. Toda a legislação, tanto os códigos urbanos de construção e de uso do solo, quanto as leis ambientais, as vigentes, elas garantem que isso não deve acontecer. A legislação garante isso. O corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente conhece toda a legislação, é um corpo técnico muito bom, diga-se de passagem. É preciso falar isso. Assim como o corpo técnico da SUPRAM, da Superintendência Regional. Também um corpo técnico, inclusive tão bom, que alguns técnicos acabam indo para a iniciativa privada, porque é reconhecido o valor dessas pessoas e a iniciativa privada paga melhor que o Estado e os técnicos, naturalmente, vão trabalhar. Então, não é uma questão de conhecimento técnico, não é falta de conhecimento técnico, não é falta de legislação, a legislação é conhecida.
Mas uma palavra que você usou, assim, acaba sendo natural a ocupação. Infelizmente, parece que é natural. Não é natural. Não é natural. Não é natural. Ela só acontece. Ou, caso o Estado não tome nenhuma atitude, e o Estado, eu coloco as 3 instâncias governamentais, ou caso a própria sociedade não se mobilize para isso. Veja bem, você citou uma iniciativa que é uma iniciativa muito boa do município de Uberlândia, que foi a criação dos parques lineares. Em algumas áreas, inclusive, a municipalidade, a sociedade, precisa reocupar as áreas de APP. E isso custa caro. Você precisa pedir para que alguém que more lá saia de lá, você tem que indenizar essa pessoa, se a construção dela estiver regularizada, né? E porque o certo é fazer isso, pelo bem dela, inclusive. Porque ocupar uma área de EPP é ocupar uma área de risco, normalmente. Né? Normalmente é uma área que está sujeita, por exemplo, à umidade excessiva ou à proximidade na época das chuvas, pode ocorrer até inundação. Então, é uma questão até de sanidade. Erosões. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas à forma com que nós, a sociedade e o poder público, que é nosso também, né, que é por nós eleitos, nossos representantes, a forma com que nós gerenciamos a cidade. Essa é uma opção que o município de Uberlândia tem que fazer. Nós, munícipes, e o poder público tem que fazer uma opção. Olha, queremos gerenciar a cidade de outra maneira. Queremos ter uma cidade melhor. E não visando o futuro. Visando o futuro, inclusive. E não é tão difícil assim e não custa tão caro. Aliás, é mais barato do que fazer obras de engenharia para resolver os problemas que são derivados desse uso incorreto, desse uso indevido do solo. Então, é muito assim. Uberlândia é uma cidade extremamente dinâmica do ponto de vista econômico e social. Extremamente dinâmica. Estou há um pouco mais de 20 anos aqui. Nesses 20 anos, a cidade dobrou a população. Eu cheguei aqui, tinha quase 300 mil, nós já passamos os 600 mil habitantes. Em 20 anos. É um ritmo muito rápido. E é claro que um ritmo desse, você tem que ter um planejamento diferente. Nosso planejamento ele tem que estar muito à frente do normal. Das outras cidades que não têm esse crescimento tão até porque Uberlândia já pode se propor a ser uma cidade diferente. Uberlândia tem não só a Universidade Federal de Uberlândia, mas Uberlândia tem várias instituições de ensino superior. Uberlândia tem pessoas capacitadas, Uberlândia tem uma dinâmica econômica muito grande. Os empresários do setor imobiliário sabem que não precisam usar as velhas práticas para continuar ganhando dinheiro. Eles podem ter as práticas adequadas a esse novo arranjo. Basta tomarmos as iniciativas, tanto a sociedade quanto o poder público. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui, a gente vai continuar falando sobre isso. Até mesmo aqui o nosso objetivo é levar, não só para os telespectadores, mas também para o poder público, essa conscientização. E a presença do senhor aqui, da Simone, é justamente para a gente desmiuçar esses pormenores aí em relação a esse problema e buscar alguma conscientização, plantar uma sementinha boa aqui. E nós vamos para um rápido intervalo, Câmara Debate e volta já já.
Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia, um novo tempo, uma nova Câmara. De volta pela TV Câmara, Câmara Debate falando aqui sobre os recursos hídricos, de que maneira que o crescimento urbano pode interferir na qualidade da nossa água e também dos nossos lençóis freáticos. Aqui conosco o professor Silvio Andreozzi, do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, e a Simone Siqueiroli, que é ambientalista e presidente do Instituto Victório Siqueiroli. Bom, de tudo que o professor disse aqui no primeiro bloco, fechou com a questão da preocupação do poder público, das cidades em fazer de uma forma melhor esse crescimento urbano, e você trabalha com projetos que visam a conscientização da nossa juventude, das crianças, né? E existe alguma coisa nesse sentido sendo tratado com as crianças para que no futuro, pelo menos no futuro, tenha uma preocupação maior sobre isso? Olha, Fernando, nós estamos numa busca constante de levar, a gente estava até conversando, a educação ambiental de uma forma integrada e sistêmica. Por quê? Porque a gente tem essa ausência dessa educação ambiental. Nós temos já a formação, o professor está me falando, aqui na UFO já tem, mas falta uma linguagem, falta a comunicação sobre a educação ambiental. Falta informação clara, simplificada sobre a questão, por exemplo, o professor falou no primeiro bloco da ocupação das APPs. Muita gente sabe que não pode, mas o que nós precisamos? Eu acho que é uma questão de, até o velho ditado, água mole em pedra dura. Nós temos que levar a questão, nós temos que fazer esses debates, nós temos que falar, porque a população também tem que entender e ela é responsável para ajudar a gente a fiscalizar isso. Porque nós, como formadores de opinião, hoje, nós precisamos conversar, falar sobre o tema e induzir a nossa população a lutar pelos direitos. Porque quando ela vê que está havendo um desmatamento, teve um programa do qual eu participei aqui, nós estávamos falando que com o Orlando, do DEMAI, e ele falando que houve várias pessoas ligando, denunciando, quando estavam se lavando as calçadas com a água. O que é isso? É a população entendendo a necessidade dela cuidar do que é dela. Dentro de uma educação ambiental, para o desenvolvimento sustentável, que eu trabalho essa linha, nós temos que entender que o ser humano faz parte do meio ambiente. Ele é o meio ambiente. Uhum. Porque existe uma ideia do seguinte, o meio ambiente é lá e o ser humano cá. Mas não, nós somos integrados, nós fazemos parte. Então, todo o reflexo que nós temos de excesso de lixo, desmatamento, excesso do uso indevido dos recursos naturais, o reflexo é para a nossa população. Então, nós precisamos falar com uma linguagem simples, para as pessoas se apaixonarem pelo tema. Nós estamos aí com a população pré-sensibilizada, viu, professor? Eu digo que eles estão pré-sensibilizados. Que teve essa grande seca, então as pessoas assustaram, porque faltou a água na torneira. Então, nós temos que aproveitar essa pré-sensibilização, continuarmos falando. Choveu, mas nós temos uma próxima seca anunciada. Todos esses temas, todas essas ações devem ser feitas, devem ser faladas em todas as esferas.
tanto na pública quanto na privada. Nós temos que buscar o entendimento que as empresas, elas precisam pensar em como ela está lidando com seus recursos naturais, como ela está utilizando, qual o impacto, e utilizar o triple bottom line, né, do desenvolvimento sustentável ali. Pensar sempre na questão social, na questão econômica e na questão ambiental. Eu falo nem cultural, porque o cultural né, já está embutido. A gente consegue. Então, se a gente conseguir trabalhar nesse perfil, Fernando, a gente vai conseguir um mundo melhor. Então, assim, e aí esse trabalho. E eu vejo que tem muitas ONGs, tem muita gente pensando. Mas, como eu havia falado, essas ações estão polarizadas. Elas não estão juntas. E nossa função é o quê? É pegar essas ações polarizadas e reunir. Fazer algo integrado. Fazer algo que todo mundo participe. Para não deixar essas lacunas que estão acontecendo. Nesse sentido, professor, de trabalhar junto, as outras instâncias têm buscado o Instituto de Geografia para poder pesquisar, para poder fazer alguma coisa de forma correta? Porque um dos papéis da Universidade Federal é esse, não é? Estamos à disposição para no que for necessário, tem toda uma gama de professores, de especialistas, estudantes que podem contribuir, e está a passos lentos ou está satisfatório essa busca por parcerias? Eu diria que, particularmente, eu vou falar pelo Instituto de Geografia. Né? Claro. O Instituto de Geografia é muito demandado. É muito demandado, assim, por várias instâncias, inclusive. Desde movimentos por moradia popular, né? Quanto pelo poder público. Existe um grupo na universidade do Instituto de Geografia trabalhando com os planos municipais de saneamento básico. Um grupo de professores do Instituto de Geografia que está envolvido, por exemplo, no projeto do VLT. Organizações nos procuram, empresas nos procuram. Então, o Instituto de Geografia é bem demandado. Pode ser mais. Tem condições de contribuir mais. Particularmente, eu vejo uma potencialidade ainda muito grande no Instituto para maiores demandas. O Instituto já colaborou regionalmente com vários planos diretores municipais, pode continuar fazendo. Nós temos um escritório de apoio aos municípios instituído, né? Vários laboratórios. Então, profissionalmente falando, o Instituto de Geografia é extremamente capacitado para atender às demandas da sociedade, de todas as instâncias da sociedade. Até porque a Universidade Federal é da sociedade. É pública. Ela é pública, ela não é dos professores, ela não é dos governantes, ela é da sociedade. Ela responde a todo mundo. E vários outros institutos, a Universidade Federal tem prestado serviço a empresas, o que é normal, porque a faz de uma maneira correta, né? Nada ao arrepio da lei. Atende a movimentos sociais, atende ao poder público, e porque é uma das funções, né, uma das funções da universidade, que é a função de extensionista, de extensão, né? E, portanto, a universidade vai estar sempre aberta a colaborar no que ela puder com a melhoria da qualidade de vida, da nossa qualidade de vida, né? Não é da população, é da nossa qualidade de vida. A gente faz parte dessa população, né? Exatamente. A região, inclusive outras cidades que nos assistem, também tem que refletir sobre isso, né? Desse crescimento de maneira sustentável, de uma forma lógica, de uma forma justa com o meio ambiente. Acho que é uma palavra de ser justo com a nossa casa, que é o nosso mundo e é o nosso meio ambiente. Agora, a Simone tocou um outro ponto importante também, que é um problema que acontece na urbanização, no crescimento, é o lixo, geração de lixo. Sim. Isso demanda um crescimento de todo o aparato de recolhimento de lixo, aterros sanitários, enfim. O ser humano, né, cada pessoa aí gera em média de 700 gramas de lixo por dia, né? E
isso aí afeta de maneira assim, bem violenta, vamos dizer assim, um lençol freático, né? Um saco que é jogado ali num terreno baldio, a pessoa acha que não vira nada, mas dá um problemão, né? Nós temos vários efeitos. Vamos tentar associar essa questão do lixo com a questão dos recursos hídricos na área urbana, né? Que é o motivo do programa. Simone tocou em alguns pontos que são fundamentais. Porque os problemas não são só do poder público, os problemas são da sociedade. Quando vai chegando a época das chuvas, o poder público tem que sair dando manutenção nas galerias pluviais. E, infelizmente, se encontra de tudo nas galerias pluviais. Então, os sacos de lixo, o efeito de um saco de lixo numa boca de lobo é a possibilidade que você tem de desregrar todo o sistema. E isso prejudica toda a rua, toda a circulação de veículos. Por quê? Porque é um lixo colocado no lugar errado. A mesma preocupação que ela demonstra com a educação ambiental é, assim, nós produzimos lixo demais. A nossa sociedade, e não é só a Uberlândia, a nossa sociedade em geral, ela precisa começar a produzir menos lixo. Nós não precisamos descartar tantas coisas. Uberlândia já tem algumas iniciativas, como a coleta seletiva, mas me parece que ela ainda não consegue atingir a todos os bairros e, o pior, não consegue atingir a todas as pessoas. Não porque a coleta não passa na frente da casa da pessoa, mas porque a pessoa mesmo ela ainda não separa o lixo, coloca o lixo lá para ser coletado. O lixo não, né? Nesse caso, os recicláveis. Nesse caso, os recicláveis. Não é lixo, exatamente, já não é lixo, né? Então, nós podemos, primeiro, reduzir muito aquilo que é enviado para os locais de depósito corretamente destinados. Depois, nós podemos pegar uma boa parte disso e colocar como material reciclável, né? Terceiro, nós temos que acondicionar corretamente aquilo que será colocado para ser levado pela coleta, né? Acondicionar. Eu vejo que, às vezes, as pessoas acham que elas podem colocar de qualquer maneira o lixo lá, que o pessoal que faz o recolhimento vai pegar. Não é assim que funciona. Né? Eles têm condições de higiene, eles têm condições de seguridade mesmo, de segurança, coisas que precisam ser observadas, né? Os locais, a pessoa acha que ela pode jogar no lixo, pode jogar no terreno baldio, não pode. E, particularmente, eu acho que ela sabe que ela não pode. Não, com o grau de informação que nós temos na nossa sociedade, ela sabe que ela não pode jogar, mas ela joga. Então, é aquela parte que a Simone bem frisou, que da educação. Trabalhar até a conscientização, né? Quando da conscientização, a pessoa não faz mais. O remédio a prevenção é melhor, né? Sempre, né? Sempre. E é interessante a questão da pessoa querer se livrar do lixo, se livrar do que ela produz, achar que a partir do momento que ela joga, que ela coloca na porta e fecha a sua porta e entra para sua casa limpinha, aquilo ali, ela resolveu um problema. Assim, né? No entanto, a gente sabe que todo o material reciclado que a gente põe na rua é uma matéria-prima. É uma matéria-prima que ali tem pessoas que vivem daquele material. E quando a pessoa começa, o cidadão começa a entender que se ele descartar corretamente, se ele fizer a separação simples, vamos lá, vamos separar o seu lixo seco, né, os materiais descartáveis, descartados, né, o seu lixo úmido e o lixo do banheiro. Então, se ele já fizer isso, já ajuda muito, porque as nossas associações, eu tive a oportunidade de conhecer todas as associações de Uberlândia. Associações de catadores. De recicladores, né? E quando você entra lá, você se assusta, porque a sociedade, ela esquece que aquele material é sobrevivência para muitas famílias. E aquilo ali vira como se eles fossem a periferia, e não é, gente. Olha o bem que uma associação dessa faz para nós.
Ou um bem que um coletor de material reciclado, que é assim que a gente fala hoje, ele faz para a nossa sociedade. No Rio, no começo em 2014, nós tivemos o exemplo. Os garis entraram em greve lá, bem na época do carnaval, viraram montanhas de lixo. Então, nós temos que ter consciência de que, quando você vai descartar o seu resíduo sólido, né, o seu lixo pessoal, tem pessoas que vão utilizar aquilo ali. E eu concordo também, professor, que a questão do consumo. Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. E tudo que a gente compra hoje é para ser descartado amanhã. Até as nossas crianças, elas compram aquelas coisinhas. Então, nós temos que repensar na questão do consumo consciente. São vários pontos que têm uma ligação direta com o quê? Com o tema que nós estamos falando hoje. Então, Fernando, é tão interessante, e isso abre um leque de opções para conversarmos sobre o tema, sobre esse tema de resíduos sólidos. O que você faz com o lixo urbano, com o lixo rural, que nós também temos. Saber definir o que é lixo. O que é lixo, lixo industrial, lixo empresarial, comercial. Para quê? E informar a nossa população. Quando o senhor fala que as pessoas sabem sim. Mas praticar, saber é uma coisa, praticar é outra. Mas o senhor sabe quem que a gente tem como nossos multiplicadores? Que eu estou insistindo, as crianças. Puxa a orelha do pai, ela faz alguma coisa errada. Porque elas falam mesmo. Eu vou só citar um exemplo rapidinho. Eu fiz um projeto de um Novembro Verde. E aí nós fui fazer palestras com crianças. E umas crianças de 6 anos de idade. Passei alguns vídeos. Eu falei, gente, eu estava dando um exemplo, falei, sabe quando o pai joga uma latinha de cerveja, uma latinha pela janela? O que ele está fazendo de errado? O menino de 6 anos levantou a mão e falou assim, ele está fazendo 3 coisas de errado. Primeiro, ele está bebendo ao dirigir. Segundo, ele está sujando nosso meio ambiente. E terceiro, ele está pondo a nossa vida em risco. Eu olhei e me surpreendi, 6 anos. Então, quer dizer que nossos pequenos têm muita consciência. É uma geração diferente. É uma geração diferente. Então, nós precisamos usar isso, utilizar dessa matéria que nós temos, né, dessa informação dessas crianças e fazer um futuro melhor. Assim como eu sempre falo, professor, eu falo o seguinte, que quando você trabalha na parte do desenvolvimento sustentável, eu falo que são ações, atitudes, geração presente e geração futura. Eu coloquei isso como uma regra para a gente fazer as palestras, para a gente conversar. Se você tem ações, se você tem atitude e pensa na geração presente, automaticamente você está pensando no seu futuro. E isso a gente precisa muito. Precisa entrar isso, né, no nosso dia a dia, no cotidiano, né, na nossa cultura, na verdade. Cultura. Bom, a gente está falando tanto sobre problemas aqui, né, e a Simone agora suscitou um ponto importante para a solução, que é trabalhar as crianças e os adultos também, né? Se as crianças absorvem bem e não há uma conscientização dos adultos, vamos pôr a criançada para conscientizar os adultos, seria uma solução. E no terceiro bloco vamos pontuar exemplos de cidades que podem servir de exemplo para Uberlândia e outras cidades da nossa região, entre outros fatores aqui, levando pelo lado positivo, né? Vamos propor soluções aqui. Mas nós vamos para um rápido intervalo, o Câmara Debate volta já já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você.
Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, hoje falando sobre recursos hídricos na área urbana, levando em consideração a poluição dos lençóis freáticos devido aí ao crescimento urbano. E Uberlândia, nesse quesito, é uma cidade bem avançada, né, em termos de crescimento urbano e, consequentemente, o nosso lençol freático aí, ele sofre com isso. Professor, a gente falou sobre muito problema no primeiro e no segundo bloco, são os problemas aí, algumas cidades precisam se adequar. Tem algum exemplo prático aí de cidades que Uberlândia pode, né, tem todos os técnicos aí da prefeitura estão nos assistindo nesse momento, enfim, alguma orientação de, busca lá esse exemplo ou aquele de uma cidade ou outra que conseguiu superar ou pelo menos minimizar os impactos ambientais com esse crescimento? Existem vários bons exemplos, né? Assim, não precisamos ficar apenas nos problemas, né? Sim. Uma parte da cidade de Curitiba, por exemplo, é um dos exemplos, né, que nós podemos utilizar. A forma com que o passeio é disciplinado, você tem um recuo maior. O passeio, aquela parte onde nós fazemos a calçada, ela fica entre duas faixas de grama. Essas duas faixas elas já são utilizadas tanto para a colocação de todos os marcos de sinalização, iluminação e da arborização, e podem ser utilizadas também para a colocação das linhas de passagem de água, de esgoto, de energia elétrica, de telefonia, o que você facilitaria no momento de dar manutenção. E servem ao mesmo tempo para aumentar a infiltração do solo. Então, basta que nós tenhamos instrumentos disciplinadores na hora de organizar os nossos bairros. E isso não é só para bairro de classe média alta, não. Existem bairros populares em Curitiba que utilizam a mesma prática. Esse é um exemplo que nós podemos dar de que você tem medidas simples de organização da ocupação do solo urbano que já são favoráveis. Uma outra medida interessante é fazer respeitar a lei que já determina que 20% da propriedade tem que ficar permeável. Há uma prática de logo que se recebe o habite-se, cobre-se a parte que deve ficar permeável. Precisamos da mudança de cultura. Isso é um trabalho de educação mesmo, porque nós temos essa coisa de que um quintal gramado, ele é mais difícil, ele suja, é mais fácil você jogar uma aguinha em cima do tijolo, do cimento e acabou. Não, nós temos que ter uma cultura de que aquele gramado, aquilo é uma coisa útil para a cidade e para a gente. É prazeroso você poder passar um final de semana cuidando das coisas. Não é um trabalho, pode ser um momento de lazer, pode ser um momento de brincar com a família mesmo, de estar com a família, envolver os filhos na manutenção do gramado. É uma coisa que outras culturas têm, outras sociedades têm essa cultura. Nós percebemos que em alguns lugares do Brasil ainda se tem a valorização do jardim. Né? Você tem o jardim. Uma questão que é sempre colocada é que a terra é muito cara na área urbana. Então você tem que construir a casa em terrenos mínimos. Não tem que ser assim.
né? Nós temos, em dados da própria prefeitura, 60 mil lotes vagos na área urbana de Uberlândia, dentro da área já delimitada. 60 mil lotes vagos é um número muito grande. É uma espoliação urbana, ou seja, especulação. Né, você não é outro as assunto. formas, quando você vai fazer esses novos condomínios, o poder público pode atuar, nada contra a construção de novos condomínios, é a dinâmica da sociedade. Mas as maneiras corretas, as práticas, as boas práticas e as práticas não tão boas assim. Então o poder público pode atuar junto aos agentes imobiliários, aos empreendedores. Olha, vamos construir uma cidade diferente. Vamos ganhar na qualidade, não na quantidade. A fase da quantidade já passou. A curva de crescimento de Uberlândia, ela continua, mas ela já não é mais a curva de crescimento dos anos 80. Então, Uberlândia tem que investir numa questão de qualidade mesmo, porque nós vamos pagar esse preço daqui a pouco. Não tem como fugir disso. Um bom exemplo, um exemplo muito didático, é a cidade de Mendoza, na Argentina. Mendoza depende da água do degelo. Então ela depende do degelo dos Andes para permanecer funcionando durante o resto do ano. Então ela administra toda esta água. Então ela tem uma seção de águas e o resto do ano é seco, muito mais seco do que aqui. A precipitação é muito menor do que aqui e ela administra a água. Praticamente todas as ruas de Mendoza são arborizadas e irrigadas por gravidade. Hoje em dia ninguém faria isso porque você tem sistemas mais tecnologicamente mais eficientes de irrigação, mas ela conseguiu fazer isso. Ou seja, não é nenhum absurdo uma cidade fazer uma opção desse tipo. Recentemente eu participei de um evento promovido pela Prefeitura Municipal, lá na sede administrativa, e um dos exemplos que eu citei foi exatamente de algumas cidades dos Estados Unidos, em que a forma com que se faz o arruamento, a forma com que se faz, inclusive o calçamento, são formas para favorecer a absorção da água, né, a infiltração. E os nossos amigos aqui da Faculdade de Engenharia Civil conhecem essas tecnologias, né? E isso significa que nós não estamos inventando nada. Nós temos vários exemplos que podem ser aplicados na cidade de Uberlândia e transformar Uberlândia num modelo. Nós podemos ser modelo, nós podemos construir uma cidade diferente. Nós temos essa possibilidade. Talvez não pelo que já foi feito, mas o que vem daqui para frente, né? Porque vai se falar que um morador ele tem que adequar uma calçada, gerar custo e tudo, vai ser uma briga grande. Mas pode falar. Nós já temos dificuldade até com as calçadas que são irregulares, não respeitam o que o código diz, né? Questão de acessibilidade também. Questão de acessibilidade. Então não se trata nem de falar assim, olha, a partir de amanhã nós vamos aplicar a lei e tratar a ferro e fogo. Não é nem essa a questão. Mas passa muito pelo que a Simone falou, uma questão de sensibilização do próprio morador. Não se trata de gastar dinheiro, se trata de fazer a coisa correta. E nós podemos fazer isso, é mais fácil fazer para as novas áreas, para as áreas mais recentes, mas nós podemos resgatar as áreas. Algumas áreas. Que são possivelmente. Nós temos áreas aqui em Uberlândia muito interessantes, que podem servir como exemplo. Mesmo os bairros mais antigos, eles têm um modelo de ocupação que podem ser preservados. Nós não precisamos adensar mais do que o necessário. O senhor disse, tipo, Cidade Jardim, por exemplo, calçadas maiores, com esse espaço da grama. Nós vamos pensar mesmo no fundinho, onde as calçadas são pequenas, que é o mais antigo. Ali você tem uma dificuldade de locomoção, até porque as ruas são estreitas, as calçadas... Sim, mas mesmo ali, junto aos empresários que atuam na região, nós podemos começar a pensar em formas diferentes de ocupar, de fazer circulação, que integrem não só a questão do conforto das pessoas, mas que gere mesmo um conforto ambiental. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Só querer. É só querer.
Tem custo, em alguns casos sim, em alguns casos não, mas existem iniciativas que ao longo do tempo você pode diluir esse custo em benefícios, por exemplo, com IPTU diferenciado. Né? Então isso é uma possibilidade. Inclusive tem outro programa, um vereador, ele tem um projeto do IPTU verde, que estabeleceu uma lei de que condomínios que captam água de chuva para utilizar nos afazeres ali de limpeza teriam determinado X de porcentagem de desconto no IPTU, por exemplo. Lógico que tem um impacto aí na economia da cidade, tudo, mas é uma forma. Agora, criança conscientizada, tranquilo, né? O nosso futuro está bem que garantido, entre aspas. Mas como amaciar o coração do adulto? Como sensibilizá-lo? Essa é a dificuldade, hein? Para que o adulto tome essas iniciativas, para que as crianças tenham uma cidade melhor depois. Fernando, eu bato sempre na tecla da informação simples. Falar com o povo. Porque existem muitas das vezes as informações que vêm muito complicadas. É ir ali, por exemplo, dentro de uma construção, ir ali no chão da fábrica, conversar com o pedreiro, conversar com o mestre de obras, orientá-lo. Porque às vezes ele está fazendo uma coisa que na casa dele ele não faz. Mas para ter mais eficiência, eficácia lá dentro da obra, ele faz. Então, vamos tentar levar essa sensibilização para dentro do chão das fábricas, que eu digo, dentro das nossas educadoras, capacitá-las para elas entenderem que a educação ambiental é necessário. Trazer uma realidade da gestão do desenvolvimento sustentável para dentro das empresas, para as empresas entenderem que não que o meio ambiente dá lucro, mas se você tem uma gestão sustentável dentro, olhando o lado social, socialmente justo, economicamente viável, ambientalmente correto, isso sim transforma qualquer gestão em sucesso. A gestão pública também. Então, é tanta coisa, e é simples, igual o professor falou, é fácil fazer. Nós temos muitos profissionais gabaritados para isso. Nós temos um Instituto de Geografia daqui. Gratuito, né? Inclusive, né? Gratuitamente aí. Você imagina uma empresa ter esse privilégio de ter um Instituto de Geografia que ela pode chegar, ela pode pedir essa orientação. O poder público ter isso. Então, o que nós precisamos? Comunicação. Nós precisamos de leveza. Eu falo que o tema, quando se fala assim ambientalista, o povo acha assim que a gente anda, radical, sabe? Negócio, né? Não, nós temos que ter leveza para conversar. Porque quando você fala com o empresário, o que o empresário quer? O empresário precisa de lucro. E o que a população, tudo que ele pensa. E o que a população quer? Ela quer benefícios. E o que o governo, o que uma gestão pública ela tem que promover? Ela tem benefício para essa população. E se todos nós começarmos a conversar, a falar, as crianças dentro de casa, às vezes os pais não têm um assunto dentro de casa, vamos falar sobre como que ele vai cuidar, consumir menos, consumir consciente. Ah, pai, eu quero aquela bola. Mas você precisa daquela bola? Você já não tem uma? Esse tipo de educação simples, esse tipo de conhecimento que a família pode unir. Porque aí nós vamos estar resolvendo outro problema, que é a questão da família, integrar a família. Assim como ele disse, um jardim é um momento lindo ali para todo mundo cuidar junto, né, integrar a família, enfim. Nós estamos falando de árvores. Eu moro numa chácara, então, em casa tem muita árvore. Quando corta uma, eu quase morro. Por quê? Porque aquilo ali faz parte da minha infância. Eu vi aquela árvore crescer. A minha filha passa por isso, ela viu, ela participa. Então, quando um filho, uma família adota uma árvore, a gente estava falando que as pessoas vão e cimentam os 20% que tem que ficar de área permeável,
tem famílias que arrancam as árvores, assim que pegam a bits, arrancam as árvores. E nós temos hoje um morto que te dá a árvore certa para ser plantada, porque muitas das vezes, antes, era uma árvore que tinha uma raiz, a raiz quebrava calçada, prejudicava a casa. A rede elétrica, enfim. Tem todo esse planejamento. Então, o que nós precisamos? Unir forças, precisamos ter essa leveza ao tratar do assunto. Eu sei que nós estamos num momento crítico, mas eu acho que eu acredito que essa leveza, essa forma de ver e com positividade. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Pelo menos estamos plantando uma semente, fazendo a nossa parte. A gente tem um minutinho aí para fechar. Eu queria uma consideração final de cada convidado aqui, já agradecendo a presença de vocês. Infelizmente, como o professor bem disse aqui, se a gente for discutir esse assunto, horas e horas, e são vários programas aqui. Mas em outras oportunidades, eu espero contar com a presença do senhor, que é o professor Silvio Luiz Andreozzi, do Instituto de Geografia da UFO. Muito obrigado pela presença aqui, levando esse esclarecimento à população. E, claro, a gente conta novamente com o senhor numa outra oportunidade, quando a gente for tratar novamente desses temas ambientais e especificamente da água. Muito obrigado, professor. Bom, eu agradeço novamente pelo convite, novamente coloco-me à disposição sempre que possível, né? E acho que falo não só em meu nome, mas em nome do Instituto de Geografia e da Universidade Federal de Uberlândia, porque é nossa missão, inclusive, servir a sociedade com o nosso conhecimento, com o nosso suporte técnico sempre que possível. E a única coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: é possível termos uma nova cidade. Nós podemos construir uma outra cidade. Ela não é mais cara, ela não é mais seletiva, ela não é para poucos, ela pode ser construída. Para isso, sociedade, poder público, setor empresarial tem que sentar à mesa e tomar a decisão. Bom, obrigado, professor. E vamos fechar com a suavidade, né, da palavra, a leveza, da feminilidade aqui da Simone Siqueiroli, ambientalista, presidente do Instituto Victório Siqueiroli, que é seu pai. Simone, mais uma vez contribuindo aqui com esses temas de meio ambiente, você é uma parceira do Câmara Debate. Muito obrigado, Simone. Fernando, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor hoje e dizer que é possível, eu também concordo, professor, em fazer um mundo diferente, através de simples ações e de acreditar. Eu acredito no ser humano, eu acho que nós precisamos ter mais, vou repetir isso, leveza para lidar com as situações que nós estamos lidando, com esse crescimento tão rápido que nós estamos tendo do nosso mundo, e acreditar que é possível fazer um mundo melhor. Eu quero agradecer muito ao carinho e ao convite de vocês mais uma vez. Bom, nós que agradecemos. Então, obrigada. Aqui conosco, Simone Siqueiroli, Silvio Andreozzi, muito obrigado pela presença de vocês. E eu agradeço também você em casa que nos acompanha essa semana falando aqui o Câmara Debate sobre recursos hídricos e hoje especificamente sobre o crescimento urbano e como isso pode causar problemas para o nosso lençol freático. Então, fique com Deus e o Câmara Debate volta no próximo programa.